Então, pessoal, agora nós vamos começar, de fato, a desmistificar os antibióticos. É claro que nessa aula a gente não tem como aprender tudo, porque é um conteúdo muito extenso. Mas eu acredito que agora a gente vai construir uma base e a partir dela você consegue estudar muito melhor esse tema, Então, quando a gente pensa em antibióticos, nós pensamos, num fármaco que vai matar uma bactéria para conseguir tratar uma infecção. E o que é que esses antibióticos devem ter, Basicamente, duas coisas. Atingir, os alvos moleculares. Cada fármaco vai se ligar em um alvo molecular para causar a morte da bactéria. E outra coisa muito importante é evitar a resistência bacteriana. Porque com certeza vocês já ouviram, que é muito comum se falar que algumas bactérias antes eram sensíveis à ação de alguns antibióticos e com o tempo elas se tornaram resistentes, Então, o antibiótico ideal ele deve evitar que isso aqui aconteça, senão ele vai perder a efetividade, E o que é que nós devemos levar em consideração quando a gente tiver que escolher, que decidir qual antibiótico utilizar? Basicamente, são três fatores, O espectro de ação, o que é esse espectro de ação? É o conjunto de bactérias que aquele fármaco vai ser capaz de tratar, Tem fármacos que conseguem eliminar determinados tipos de bactérias, mas são ineficazes contra outros. Outros fármacos já conseguem matar bactérias gram-negativas e não gram-positivas, certo? Então, quando a gente tiver que escolher um antibiótico, a gente tem que escolher um antibiótico adequado para o tipo de infecção que a gente está tentando tratar. Outro fator é a penetração nos tecidos. Como vocês sabem, pela farmacocinética, cada fármaco tende a se acumular em um determinado tecido. Então, por exemplo, se eu estou tentando tratar uma meningite, mas o meu fármaco ele não chega bem no sistema nervoso central, então como é que eu vou conseguir tratar ele com aquele fármaco? Não tem como. Então, mesmo que o fármaco consiga matar aquela bactéria, ele tem um espectro de ação, mas se ele não penetra no tecido que eu preciso, ele não pode ser utilizado. E outra questão é os efeitos adversos. De que adianta, O fármaco ele tem um espectro de ação muito adequado para aquela infecção, ele penetrar bem no tecido que eu quero, mas ele causar, por exemplo, uma insuficiência renal, É claro que vai ter situações que, infelizmente, a gente não vai ter outra escolha e a gente vai ter que usar aquele fármaco mesmo que ele produza efeitos adversos graves. Mas a gente tem que ter o cuidado de escolher o fármaco que vai matar a bactéria e vai causar o menor dano possível, E agora, a gente estava falando aqui da resistência bacteriana, Quais são os tipos de resistência bacteriana que nós temos, Os quatro principais. Primeiro, alteração da permeabilidade, O antimicrobiano, o fármaco, ele tenta entrar na bactéria, mas ela alterou sua permeabilidade, de uma forma que ele não consegue penetrar. Se ele não entra na bactéria, ele não consegue matá-la. Aí a gente tem também o mecanismo enzimático, que acontece quando uma bactéria ela desenvolve uma enzima que destrói o fármaco. Por exemplo, a amoxicilina, A amoxicilina tem algumas bactérias que produzem beta-lactamases, que são enzimas que destroem a amoxicilina. Aí essa beta-lactamase vai destruir a amoxicilina
e a bactéria vai continuar vivendo sua vida, a amoxicilina não vai conseguir destruí-la. Aí a gente tem a bomba de efluxo, né? Que é o que? O fármaco consegue entrar na bactéria, mas ela rapidamente consegue lançar ele para fora. Assim ele também não consegue matar a bactéria. A gente tem, por último, né, a alteração do sítio de ação. Se o fármaco, para ele ter a sua ação, ele tem que se ligar a um alvo molecular específico. Se eu altero esse alvo molecular, obviamente ele não vai mais conseguir se ligar e a bactéria vai continuar vivendo sem sofrer a ação do fármaco, né? E agora que a gente falou de alvos moleculares, né, a gente tem diferentes mecanismos de ação. Então seria mais ou menos essa pergunta. O que é que o antibiótico faz? Mata a bactéria. Como ele faz isso? A gente tem basicamente 5 mecanismos de ação principal, né? Inibição da síntese de DNA, inibição da síntese proteica, alteração da membrana plasmática, inibição da síntese de purina e ácido fólico, né? Se a gente inibe a síntese das purinas e ácido fólico, a gente inibe o metabolismo da bactéria e logo ela não vai conseguir mais continuar se proliferando e dando continuidade àquela infecção. E por último, e mais importante, a gente tem os inibidores da síntese da parede celular. Ou seja, a bactéria, além de ter a membrana plasmática, ela tem uma parede celular. Essa parede celular, ela confere o quê? Rigidez e resistência. Tipo, todo mundo já viu, né, a questão da pressão osmótica. Como a bactéria ela tem uma concentração intracelular muito alta, se ela estiver no meio que sofre um estresse osmótico, a bactéria vai acabar explodindo, lisando, né? Então, a síntese da parede celular é muito importante para a manutenção da bactéria. Então, se a gente inibe a síntese dessa parede celular, a bactéria certamente vai morrer. E voltando aqui a essa questão que eu falei do espectro de ação, né? O conjunto de bactérias que um determinado antibiótico pode matar. Como é que a gente classifica as bactérias? Uma das classificações mais utilizadas é a coloração de Gram. O que é essa coloração de Gram? Basicamente, a gente vai olhar as bactérias no microscópio e vai ver que algumas se coram em violeta e algumas se coram em um tom mais avermelhado, né? Essas que coram em violeta a gente chama Gram positivo. E elas ficam assim por causa de um corante chamado cristal violeta. E as que têm uma coloração mais avermelhada a gente chama de Gram negativo. E elas ficam coradas por um corante chamado fucsina, que é mais avermelhado, né? Mas por que tem uma bactéria que ela é Gram positiva, ou seja, ela é roxa, e uma bactéria que ela é rosa? O que é que diferencia elas, né? É o seguinte, uma bactéria Gram positiva, ela tem essa estrutura aqui, vou aproximar para vocês verem melhor, certo? Ela tem a membrana plasmática e acima dela, ela tem uma camada muito espessa de peptídeo glicano, que é a parede celular, né? Vou botar aqui, parede celular, uma parede espessa. Isso aqui é Gram positivo. Aí essa parede, né, obviamente vai se ligar ao cristal violeta.
Agora, o gram negativo, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Gram negativo. A gente tem a membrana plasmática, uma fina camada, ó, de parede celular de peptidoglicano. Peptídeo, não vai dar para escrever aqui direito. E depois outra fina camada de membrana plasmática. Eu gosto de associar, como é que eu associo, né? Isso aqui é gram positiva e aqui é gram negativo. Lembrem que um sanduíche, né? Geralmente ele é negativo para a nossa saúde, né? É isso que eu associo. E realmente essa bactéria gram negativa é como se fosse um sanduíche. É um sanduíche de membrana plasmática. O recheio é a parede celular de peptidoglicana e por cima outra membrana plasmática, certo? É como se fosse um sanduíche de peptidoglicana. E aí a gente vai para uma questão que é a infecção por sítio, né? Lembrando que essa questão da coloração de gram, a bactéria é gram negativa ou é gram positiva? Isso afeta muito o tipo de antibiótico que a gente vai utilizar. Tem antibiótico que é melhor para matar gram positiva, tem antibiótico que é melhor para tratar gram negativo. Tem antibiótico que a gente usa e mata todos os dois, certo? Mas de toda forma a gente tem que saber qual é o melhor para cada situação. E aí a gente chega na infecção por sítio. Cada sítio ele tem as bactérias que são mais prevalentes, né? Claro que não vai ser 100% dos casos, mas geralmente infecção de pele, impetigo, por exemplo, é causado por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, gram negativo, gram positivo, quer dizer. Aí, vias aéreas, a gente tem Streptococcus, que é gram positivo, a gente tem a Haemophilus influenza, que é gram negativo, a gente tem Moraxella catarrhalis, que é gram negativo também, e tem os atípicos. Os atípicos são aquelas bactérias que a gente não vê na coloração de gram. Então é meio que umas bactérias diferentes que a gente não vai conseguir visualizar na coloração de gram. Tem fármaco que é especialista em matar só essas bactérias, sabe? Aí a gente tem o TGI e o trato gastrointestinal e o trato urinário, né? O TGI geralmente são gram negativas, né? Que é as enterobactérias, e o trato urinário também, bactérias gram negativas. Sintetizando isso aí, muito importante a gente lembrar. Lembre o seguinte: via aérea. Estou pegando aqui os principais sítios de infecção, aqueles que a gente vai ver mais comumente no dia a dia. Se a gente for ver as infecções, principalmente é o quê? Faringite, pneumonia adquirida na comunidade, via aérea, infecções de pele. A gente tem também o quê? Infecções do trato urinário. Não, vamos botar primeiro trato gastrointestinal, né? Aquelas diarreias, infecções intestinais, né? E também trato urinário. Para pensar, isso aí é a maioria das infecções que a gente vê no dia a dia. Aí, como eu falei, né? A via aérea, vocês veem aqui essas bactérias que eu coloquei aqui, né? Então, a gente vai sintetizar isso agora. Vocês viram que na via aérea tem tanto gram positivo, tem gram negativo e tem bactérias atípicas. Na pele é o quê? É mais gram positivo. TGI é mais gram negativo e trato urinário também é mais gram negativo. Pronto. Com isso aí a gente já consegue direcionar mais os fármacos que a gente utiliza para uma cistite, um impetigo na pele, uma faringotonsilite, né, as vias aéreas superiores. Por quê? Porque cada antimicrobiano ele vai ter o espectro de ação, ou seja, alguns vão ser melhores para matar bactérias gram positivas e outros para bactérias gram negativas. Exemplo,
Glicopeptídeos. O espectro de ação dele tende mais para as bactérias gram-positivas. Beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos, eles ficam meio que num limbo, né? Aqui eles... tanto algumas gram-positivas quanto algumas gram-negativas, assim como os macrolídeos, as quinolonas, né? Vão cortar para todos os lados. Já as polimixinas, nitrofurantoína, fosfomicina, são mais para bactérias gram-negativas. É tanto que essas aqui, ó, a gente usa mais em infecção urinária. Por quê? Porque é mais negativo, né? Gram-negativo. E os aminoglicosídeos também, certo? Vamos continuar aprofundando esse tema na próxima aula.